Você vai entrar de cabeça nos bastidores do mundo da moda com uma stylist brasileira que mora em Nova York, faz trabalhos incríveis e vai mostrar pra gente. Será que esse mundo da moda é tipo o Diabo Veste Prada? Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes da gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no nosso canal se você ainda não o fez. Clique aí no sininho da rede social, aciona para você receber em primeira mão as nossas novidades, compartilha, deixa o seu like, assim o Ponto de Fala tem mais alcance, mais pessoas podem compartilhar desses papos aí que a gente tem todas as terças e quintas nos nossos canais. Hoje a nossa conversa é muito bacana, a gente vai entrar e destrinchar esse mundo da moda, que muitas vezes a gente acaba acompanhando só na televisão, só em filmes, só em revistas, e vamos falar com ela, que é uma super stylist brasileira, que hoje mora em Nova York, já participou de, assim, muitos desfiles muito importantes, e ela vai ensinar um pouquinho desse mundo e também dar uns toques aí também de moda pra gente. Eu tô falando dela, é claro, Stephanie vem. Olha, vou ter dificuldade para falar, viu, Stephanie? Mas a Stephanie Sim. vem Witz. Tá mais ou menos certo ou não? Ah, tá certo, tá ótimo. Não é fácil. Tudo bem com Bom, você, Stephanie? Como estão as coisas? tudo certo por aqui. Obrigada por ter me convidado, Fernando, para começar. E prazer para todo mundo aqui, né? Meu nome é Stephanie, como ele falou. Meu sobrenome está aberto a sugestões, como se pronuncia. Adorei. Mas, bom, o sobrenome polaco é isso, né? A gente fica complicado. Não tem muito jeito, né, Stephanie? Agora, Não. começa esclarecendo pra gente que muita gente confunde quando você fala stylist, pensa que é estilista em inglês. Qual que é a diferença aí de stylist e estilista? Então, né, é uma palavra que sonoricamente ela é muito similar, né, um estilo stylist. Então, as pessoas acabam confundindo como se você fosse um designer, né, uma pessoa que está criando. Então, o estilista em si, o designer de moda, ele é a pessoa que cria a coleção, que cria os produtos. O stylist, ele vem para a próxima parte, que seria, no caso, o desenvolvimento da imagem depois que o produto está criado. Então, quando você vai fazer as fotos, você precisa colocar todos os produtos juntos e tentar Uhum. montar, né, a imagem da melhor forma possível para que você valorize é, a roupa. Depende muito do briefing, né? Quando está falando de lookbook, com a campanha, mas enfim, ele é a pessoa que vai colocar todas as peças juntas, né? Seja acessórios, sapatos, joias, né, partes de cima e de baixo, né, tops and bottoms, como a gente chama aqui. Então, essa é a diferença entre o stylist. Um cria o produto e o outro coloca ele juntos. Quando a gente está falando de marca, às vezes eles trabalham juntos. Quando a gente está falando de produções em revistas, não são eles que trabalham juntos. A gente tem, tipo, editores de moda em paralelo. Então, nem sempre eles estão no mesmo ambiente. Tá, não, muito legal. Como se fosse uma curadoria que você faz, né, da moda, da coleção, né? Sim. Sim, Legal. no Brasil até existe mais desculpa, na verdade nos Estados Unidos a Uhum. parte da curadoria também fica pelo stylist, mas no Brasil existe mais um outro trabalho que seria do produtor de moda, que seria a pessoa que faz a curadoria inicial, que seria Tá. quando a gente está falando no caso de uma edição de revistas, por exemplo, você precisa procurar marcas para serem colocadas nesse editorial, né? E quem faz essa curadoria seria um editor, um produtor de moda. Hum. Então, temos ainda no Brasil uma terceira profissão aqui, apresentando para vocês, que aqui nos Estados Unidos ela não é tão comum de ser encontrada. Normalmente o stylist já faz todo esse trabalho de entrar em contato com as marcas, ver o que está disponível, né, aceitar, no caso, se entra dentro do briefing do projeto. Então, às vezes, assim, né, não é nem sempre o stylist que trabalha sozinho, mas também pode ser só o stylist que faz essa curadoria e depois também é uma segunda curadoria que eu posso dizer que é tipo selecionado de tudo que você tem disponível com você, de colocar as peças e trazer o melhor dos resultados.
Ah, muito legal. Agora que a gente sabe bem a definição de stylist, Stephanie, explica pra gente como é que nasce uma stylist, como que era a Stephanie na infância, né, e que começou a se descobrir aí nesse mundo da moda. Ah, Stephanie na infância era a pessoa que a mãe dela tentava colocar roupa nela e ela queria se vestir sozinha. É mesmo, desde pequenininha já queria Aham, escolher a desde roupa. pequena. Eu lembro, assim, tipo, tem umas vagas lembranças de quando eu tinha uns 9 anos, que eu ia na loja e falava, eu gostei desse conjunto. Eu gostava, às vezes, de conjunto, assim. E daí eu queria Uhum. misturar o conjunto marrom com uma blusa preta. E ela falava Uhum. que, às vezes, eu, tipo, até passava por um lado meio esquisito, assim. Ela falava, às vezes, você era meio duvidosa nas suas escolhas. Eu era Sensacional. criança, né? Assim, gente. Mas eu acho que, assim, pensando bem atrás, aí tava o início da minha carreira. Mas assim, eu te digo que por muitos anos eu, na verdade, usei isso como hobby, né? Porque eu gostava de fazer compra, eu gostava de me vestir, eu gostava de. Era engraçado, porque daí, assim, nessa época que eu falo, deu muito, muito mais de gostar de fazer compra. Uhum. Eu morava em Ponta Grossa, que é uma cidade do interior do Paraná, e eu sou de Curitiba, mas eu morava em Ponta Grossa. E daí eu ia para Curitiba para ver meus avós no fim de semana, né? Tá. Tipo, almoçar com eles. É muito perto, é tipo 1 hora de viagem. E daí a minha irmã ia com meu pai, tipo, sei lá, assistir o jogo do Atlético, e eu ia com minha Uhum. mãe pro shopping comprar. E daí era sempre assim, tipo, a Stephanie vai pro shopping, isso já nem tem uma dúvida, entendeu? Aham. No segundo momento que eu descobri, assim, que na verdade, quando eu entrei na primeira faculdade de design, que não foi de moda, de design, eu descobri que eu gostava de moda e daí comecei a entender que era mais que um hobby, né? Era uma profissão. E daí fui fazendo assistências e com o passar do tempo eu fui percebendo que eu gostava da parte de criar imagem dessa forma. Você era daquelas que vasculhava também o armário da sua mãe para ver Óbvio, as roupas, se inspirava, como é que óbvio, era isso? óbvio. Eu acho que eu só não vasculhava mais porque eu sabia que se eu fizesse essa bagunça eu ia ter que arrumar de volta. Entendi, você sabia Mas, que tinha um preço a pagar depois, né? ah, com certeza, mas eu adorava olhar, assim, eu lembro, tipo, de umas blusas que ela tinha nos anos 2000, que era, tipo, como se fosse essas com transparência, tipo, camisa com transparência, da hora um azul, com um monte de flor, assim, bem anos 2000, não, desculpa, 2000, e Ah, daí, assim, meu Deus, eu era, tipo, eu amava, eu falava, meu Deus, essa blusa vai virar minha herança, assim, que eu falava. Era que meu, tipo demais. assim, eu olhava o guarda-roupa dela e eu queria tudo pra mim, e da minha avó também, quando era criança, a gente fazia desfile entre as primas, né? De se vestir com as coisas da minha avó, né? Minha avó tinha, tipo, umas coisas mais chiques pra gente, então a gente achava, Uhum. tipo, o máximo. Era bem engraçado. Acho que eu sempre tive, tipo, um olhar bem atento ao que as pessoas vestiam, porque eu gostava de consumir as informações, e não era, né? Consumir como as pessoas se vestem, é olhar para esse lado, entender como elas conseguem colocar as coisas juntas e, tipo, absorver o que, que eu acho que pode ser interessante para mim forma de ver como os outros se vestem. Às vezes as pessoas falam, ah, né, tipo, você trabalha com moda, tipo, ah, não julga meu look. E não é bem assim, na verdade. Eu acho que cada um tem a sua própria identidade e a gente, né, não existe uma regra quando você está falando com moda. Existem tendências, mas não significa que você tem que seguir elas o tempo todo. E a parte da criação do styling não é, tipo, seguir a regra, né? É justamente poder fugir um pouquinho da regra e mostrar como você consegue ser criativo dentro do que existe no momento do mercado. Ai, super, meu fone tá caindo. Tranquilo. Eu acho que meu brinco não tá aprendendo muito bem com ele. Entendi. Uhum. E daí, no caso. Desculpa, perdi o fio. Não, mas é Então, legal você falar isso que eu tava pensando aqui, Steph, você fazendo um comentário, que eu ia até emendar nisso. Fiquei imaginando, putz, depois você foi crescendo, adolescente, juventude, rolava das amigas falarem, putz, deixa eu caprichar aqui que a Stephanie vai lá e vai começar a falar se eu tô vestido bem ou não. Rolava isso ou não? ah, não, na verdade, assim, tipo, minhas amigas, elas sempre foram muito ligadas com moda, mas elas são Ah, mais no sentido um paralelo, elas gostam de consumir, elas gostam de se uhum, vestir, nenhuma delas trabalha com moda, as amigas de infância, né? uhum, Então, para mim era super divertido, a gente se arrumava juntas, mandava mensagem, o que, que você vai pôr, isso fica bom com aquilo, por que você não usa aquilo, me empresta essa blusa. Então, para mim, tipo assim, era máximo, por isso que eu nunca achei que fosse virar uma profissão. uhum, E daí, com o passar do tempo, né, quando eu entrei realmente na faculdade de moda, quando eu comecei a trabalhar com isso, é, começou a virar mais assim, ai, não julga o que eu tô vestindo. Ou você acha que isso vai ficar com aquilo? Vai ficar bom com uhum. aquilo?
De ponto que eu já fui, tipo, na casa de uma das minhas melhores amigas de infância e ela falou assim: dá uma olhada no meu guarda-roupa, o que que você acha que eu posso vestir? E eu fiz, tipo, mostrei ela várias formas de vestir, coisas que ela não estava acostumada. Porque a Uhum. gente tem, na verdade, isso também, né? De se acostumar a usar o produto de uma forma, quando você vê, você gosta de você mesmo usando aquilo, você acaba indo do mesmo, assim, usando a mesma combinação, né? Uhum. Então, quando você compra, às vezes, novas coisas, você não consegue enxergar que elas conseguem se mesclar. Então, eu fiz isso com uma amiga, assim, mas, tipo, mais por diversão, porque eu realmente não trabalho com essa parte de guarda-roupa pessoal, Tá. mas assim, é mais ou menos isso, assim, as pessoas já ficam tipo, né, tipo, o que que você acha? O que que você acha? E, cara, eu acho, na verdade, legal de olhar como as pessoas se vestem, porque eu tiro muita referência. Tá. A minha profissão é de referência, né? Então, quanto mais eu enxergo, melhor pra mim. E as pessoas inspiram, né? O mundo inspira. Então, tudo que vem de fora, pra mim, pode me trazer algo pra dentro. Uhum. Falando de estilos diferentes, eu sempre tive uma dúvida, e é legal estar falando contigo aqui, porque assim, por exemplo, um famoso às vezes coloca uma roupa que é mais palhafatosa, e assim, tudo bem. Daí eu falo até para minha mulher, queria ver se eu usasse essa roupa e saísse na rua. O que que as pessoas iam achar? Não rola um pouco isso? Olha, talvez, assim, é muito como você se comporta. Tá. Isso num geral, assim, é uma coisa que você vai aprendendo, quanto mais você vai observando, você vai entendendo. Uhum. É como você se comporta com o que você tá se vestindo. Se você se sente bem e você tá tipo, pra mim tá tudo certo. E assim, independente do que você estiver vestindo, eu acho que quando você chega no nível de fama, vai ter sempre gente fazendo julgamentos, seja tipo, né, Tá. falando coisas positivas, coisas negativas. E se aquilo lá, tipo, não te afeta, e você tá de boas, porque quanto mais espalhafatosa é, você sabe que mais atenção você vai ter, Uhum. e essa atenção nem sempre vem sempre do lado positivo. Tá. Então, se aquilo lá pra você tá tranquilo, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que é muito de como você se comporta e fala, eu tô feliz com isso, sabe? Uhum. Uhum. E a roupa diferente, ela é pra você, assim, a roupa, digamos, entre aspas, do comum, né? O mais Uhum. normal, é uma roupa do dia a dia, entre pessoas, e quando você tá falando de uma coisa mais conceitual, ela é mesmo para pessoas que gostam de consumir a moda de uma forma um pouquinho fora da curva. Tá. E não é para todo mundo. Então, assim, se você não gosta, eu acho que é só respeitar, tipo, que faz parte, ela vira história, sabe? A gente Uhum. fala até hoje do vestido de cisne da Bjork. É verdade. Nem É. ela gosta mais de falar sobre isso. E até uma pergunta legal para te fazer também, Stephanie, porque nos lançamentos, né, nos grandes desfiles de moda que tem anualmente, tem sempre aquelas roupas lá que as pessoas se perguntam, mas onde que eu vou usar isso, né? Tem roupa que é só para desfile ou as roupas todas realmente vão para o mercado? Não, tem muita roupa que é só para desfile. A maior parte delas, quando você vê que elas são, por exemplo, você pega umas Schiaparelli da vida que as coisas são gigantescas. Elas são Uhum. mais, não digo nem só para desfile, né? Elas vão para editorial de revistas, elas vão para eventos grandes como Met Gala, sei lá, qualquer evento que seja um red carpet, elas Uhum. estão para isso. Elas são justamente para eventos específicos em que as pessoas querem trazer algo diferente, né? Você está indo Tá. para um evento para chamar atenção, para sair na mídia, para mostrar, né, todo você de várias formas. E então, assim, essas roupas elas são para essas coisas, para esses eventos, para essa divulgação. Ela também vira uma forma de marketing, se você pensar bem, porque as pessoas estão falando. É aquele clássico, fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? Uhum. As pessoas Uhum. estão falando sobre isso. Uhum. E elas também, na verdade, elas te dão referências para que aquilo vire uma coleção mais diária. Então, ela não necessariamente é a coleção que você vai usar no dia a dia, mas ela traz referências em que tanto a própria marca quanto, tipo, marcas menores vão se inspirar para trazer esses detalhes para o dia a dia, porque as pessoas olham, elas querem consumir, mas às vezes não cabe no dia a dia. A maior parte das vezes não cabe no dia a dia. Uhum. Uhum. Então, elas são coletadas para que você traga de uma outra forma. Tá. Então é mais como vender um conceito, né? A marca acaba vendendo um conceito ali, né? É bem conceitual, assim. Uhum. E agora me fala uma coisa, Stephanie, como é que você foi parar aí em Nova York? O que você estava fazendo aqui no Brasil e como é que você foi virar aí uma cidadã da cidade que não dorme jamais? Pois é, olha,
foram alguns anos de coragem, assim, para criar coragem. Tá. Na verdade, eu já morei nos Estados Unidos quando era criança. Meus pais se mudaram para cá. E eu sempre quis ter essa vontade de voltar, né, morar fora e tal. E eu acabei indo fazer intercâmbio na Irlanda. Eu, quando estava no ensino médio, eu estava tentando fazer o intercâmbio, mas eu acabei desistindo. Fiquei com um pouco de medo de morar fora sozinha, né? E daí, quando eu voltei da Irlanda, eu estava fazendo, na verdade, um intercâmbio da faculdade. Eu precisava terminar o curso para que eu pudesse depois morar fora. E daí nessa, tipo assim, eu ainda tinha mais uns 3 anos de faculdade, porque eu fazia duas ao mesmo tempo. Então, terminei uma, tinha que terminar a segunda. Nessa, eu engatei com o trabalho e fui. E chegou um momento que nada mais começou a fazer sentido, assim, sabe? Eu acho que eu comecei a chegar perto da real crise dos 30. Tá. E eu tava já num processo de terapia, assim, de tentar entender meu futuro, minha carreira. Tipo, nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar nada que fizesse naquele momento. Eu tava nessa, quando eu realmente vim pra cá, eu tava só freelance, né? Tipo, eu trabalhava só com projetos. Uhum. Um pouco antes disso, eu fiquei, na verdade, só 6 meses trabalhando como freela, porque eu trabalhava numa empresa, eu fazia projetos em paralelo, mas daí eu resolvi que eu ia fazer só, tipo, falei, não, não é o que eu quero agora, então, né, pedi pra sair, fiquei fazendo freela, eu ainda tava gostando, mas ainda assim não tava nessa. E um Uhum. dia eu simplesmente olhei pro lado e falei assim, cara, eu sempre quis ir embora, o que que eu tô fazendo aqui? Será que não é isso? E daí eu comecei a pesquisar de volta, assim, né? Tipo, devo ir, não devo ir? Na verdade, eu até pensei, vou para São Paulo, porque Curitiba tem um mercado diferente. Talvez eu precise de algo um pouco maior, né? Tipo, uma cidade maior. E eu falei, quer saber? Se eu vou me mudar, eu simplesmente vou para Nova York e daí eu vejo lá. Se não der Uhum. certo, tipo, o Brasil tá ali, minha família tá ali, é a minha língua, então assim, né? Não tem tantas barreiras quanto Uhum. Nova York. Então, como eu já estava disposta a simplesmente, tipo, largar tudo que eu tinha em Curitiba, toda a minha vida que estava organizadinha, tudo bonitinho, falei, quer saber? Vou. E na dúvida eu volto. Mas eu, dentro de mim, eu sabia que eu não ia voltar. Ah, Dentro legal. de mim, tipo, eu sabia que eu ia passar um bom tempo aqui. Eu ainda, na Uhum. verdade, estou apenas 2 anos em Nova York, mas eu sinto que ainda tem, tipo, muita água para rolar. E eu vim na cara e na coragem, mesmo, assim. Eu Olha falei, só. cara, lá eu me viro, eu preciso ir, não adianta eu querer ficar pensando muito, porque eu acho que já passou assim meu tempo de eu pensar. Eu já Uhum. tô. Eu pensei muito sobre o que eu ia fazer na minha vida e não achei nenhuma resposta. Eu acho que eu preciso simplesmente dar cara a tapa. E eu Uhum. cheguei aqui e as coisas foram acontecendo, né? Tipo, devagarzinho elas foram acontecendo. Então hoje em dia, tipo, a gente tá ainda caminhando, mas você vê assim que dá resultado. Legal. E como que é, tá aí, né? Você, enfim, tá em Nova York, que eu acho que é a principal cidade da moda do mundo. E como que é visto o profissional stylist brasileiro, né? Você foi bem recebida aí, já tem um histórico de gostarem do trabalho de brasileiros, como que é? Não, eu fui bem recebida. Eu acho que o que me faltava bastante, na verdade, era conhecer gente, né, no começo, assim, porque tudo, de certa forma, o trabalho tanto de um stylist é você ter contatos, tanto no Brasil quanto aqui. O que já me perguntaram uma vez, o que que você acha que você fica para trás de um americano? É realmente o contato, é conhecer gente, é estar anos no mercado, ou tipo, ter crescido com pessoas que têm contatos e vão te indicando, né? Então, a parte mais difícil inicialmente não é nem você, fato de você ser brasileira, tem muita gente de fora. É uma Uhum. cidade em que boa parte das pessoas que moram aqui, elas são imigrantes. Então, Uhum. até quando você tem algum problema de barreira de língua, a pessoa que está do outro lado, ela também entende, sabe? Que, tipo, não é Uhum. fácil. Então, a maior parte das pessoas aqui são de fora. Eu já trabalhei, assim, com gente de inúmeros países. Tipo, assim, não tem nem como contar. Da onde, tipo assim, Que vários legal. lugares mesmo. Então, a questão não é nem de onde você é, eu acho que é mais uma questão mesmo de você conhecer gente. Então, com o tempo, quando você vai conhecendo cada vez mais gente, eu acho que vai ficando mais fácil. E a questão do Brasil, de você ser brasileiro, é porque a comunidade brasileira é muito grande aqui. Então, isso também facilita o fato de que, tipo, volta e meia, você está trabalhando com as pessoas do Brasil, né? Que elas entendem você entende o que elas precisam que seja comunicado. Se elas Uhum. querem voltar para o mercado brasileiro que mora em Nova York, se elas querem tentar algo voltado para o mercado americano. Então, quanto mais tempo você fica aqui, mais você entende o que o mercado americano quer. E então, assim, eu acho que não é
questão da onde você é, não é um problema. Ah, que bom. Bom saber disso. E, Stephanie, agora vamos para a parte de conhecer os bastidores, e é uma chance de uma profissional da moda falar, porque a gente acaba sendo, quem não está no meio, né, acaba vendo filmes como O Diabo Veste Prada e entendendo que aquele tipo de pessoa está ali no meio. É um meio cruel, como a personagem da Meryl Streep lá demonstra, ou aquilo lá é uma caricatura? Como que você explicaria para gente? Eu acho que dá para dizer que é um pouco dos dois, sabe? Tá, De certa forma, toda profissão, né, tem tipo, um lado um pouquinho mais cruel, assim, porque existem pessoas que não são fáceis de trabalhar, mas eu não acho que hoje em dia o Diabo Veste Prada é uma referência de como realmente como se trabalha. Talvez ele fosse 20 anos atrás, quando o filme sim. saiu, mas hoje em dia a gente até fala que Diabo Veste Prada tá fora de moda. Tipo, você não pode agir com as pessoas do jeito que foi naquela Uhum, vez, sabe? sim. Então, hoje em dia, você precisa ser um pouco mais cuidadoso e, tipo, é inaceitável esse tipo de coisa. Principalmente aqui nos Estados Unidos, as leis trabalhistas são super fortes e esse tipo de abuso, ele não é tolerável, sabe? Uhum, Então, uhum. assim, obviamente, em muitas situações de pressão, as coisas acontecem, às vezes, tipo, às vezes acontece de ter alguns momentos mais difíceis, mas eu acredito que todo trabalho tem momentos difíceis. E você vê, assim, tipo, falando não só do Diabo Veste Prada, mas qualquer outro filme que você veja de qualquer outra profissão, sempre tem, né, os lados mais complicados, assim. Mas eu não acho que o mundo funciona assim, de Uhum. verdade. Eu acho que mudou muito, desenvolveu muito, talvez fosse naquela época, enfim, eu ainda era muito nova para saber se trabalhava dessa forma. Aham. Mas hoje em dia, não é admissível trabalhar como foi trabalhado, sabe? É, até assim, você vai fazer trabalhos comerciais com grandes empresas, os horários são super certinhos tipo restritos, sabe? É, Uhum. vai chegar cedo, mas tem que sair 5 horas da tarde. Várias fotos que eu participei, assim, tipo, tudo bem organizado, sabe? Uhum. Não, bom saber disso. E a gente tem a visão, né? Eu, pelo menos, Stephanie, que esse mundo da moda é um pouco mais tolerante, é mais aberto à diversidade, recebe bem todos os tipos de equidade racial, equidade de gênero. Estou enganado ou ainda tem coisas para avançar nesse sentido de diversidade também? Ah, sempre tem, né? A gente viu uma fase muito boa entre questão de modelos plus size entrando no mercado, sabe? Victoria's Secret teve alguns problemas uns anos atrás, hoje em dia eles estão se reformulando e o caminho deles está indo muito legal. Então você vê, tipo, essa diversidade que nos anos 90 era, Uhum. né, não funcionava, não existia, na verdade. Eles rejeitavam, eles ignoravam essas necessidades. Mas hoje em dia você vê que tem um desenvolvimento, só que é um pouquinho controverso, porque ainda, ao mesmo tempo que dá uns passos para frente, às vezes dá uns passos para trás. A gente ainda tem muito caminho para ir. Porque você via, por exemplo, eu falo isso a questão da plus size, porque no último Fashion Week, né, na última semana de Uhum. moda, caiu drasticamente o número de modelos plus. E às Tá. vezes, dependendo da marca, o plus size deles é um tamanho que seria tipo um 8 8 americano, que seria como se fosse um 40, 42, que não é um plus de verdade, né? Tá. Então, assim, são baby steps. Uhum. Acredito que a gente ainda pode chegar lá, mas ainda tem bastante coisa para ir e voltar, sabe? E não é simples, né? Porque às vezes eu vi até reação do próprio público dizendo: ah, gente, eu vim no desfile para ver a mulher perfeita, ficam trazendo essas mulheres, né? Tem um É. debate muito longo ainda pela frente. Mas assim, a gente tem que trazer a realidade também, né? Uhum, O desfile ele pode ser conceitual, mas ele também não significa porque a mulher tem curva que a mulher não é bonita. Tipo, isso não tem nada a ver, sabe? uhum, A gente vê assim que tem, enfim, tem voltou muito essa questão da magreza extrema, o que é um problema não só dentro da moda, mas é um uhum. problema, né, de que a gente pode falar de saúde. Então, assim, se você traz de volta o que veio dos anos 90, 2000, que é tipo aquela magreza extrema, tem que cuidar porque as pessoas que se inspiram nisso, elas começam a ter, tipo, essa questão do distúrbio alimentar sempre foi um problema muito grande dentro da moda, sempre, e assim, e Verdade. hoje em dia é uma coisa que você precisa ter cuidado, então você não tem que olhar isso para além do que, tipo, da beleza do que tá mostrando ali na passarela, você tem que pensar Uhum. qual é o reflexo que isso vai trazer na sociedade,
Então, quando você traz diversidade, você também reflete que tá tudo bem você não ser aquela caixinha que eles são colocados dentro que já foi colocado, né? E hoje em dia a gente está tentando abrir um pouco mais, assim. Então, eu acho que a gente tem melhorado, mas ainda tem muita coisa para caminhar. Uhum. Uma outra pergunta que sempre fazem também, Stephanie, como que anda a questão do assédio, né? A gente sabe que muitas meninas novas vão para esse mundo da moda, ainda existe esse papel do machista, dele querer fazer, né, como a gente chama aqui no Brasil, teste do sofá para você ser aprovado e tudo mais. Como que funciona isso? Cara, Estamos vencendo isso? eu confesso assim que eu nunca experienciei nenhuma dessas situações assim. Eu Uhum. nunca vi. A gente sabe de eu ter ouvido falar daquela era uma série que tinha no Brasil, né? Que falava sobre isso, sobre as modelos Isso, e exato. mas assim, eu acho que se tem, ela ainda é muito escondido, sabe? Entendi. Mas as pessoas não falam, principalmente porque, assim, claramente eu sou o tipo de pessoa que rejeitaria qualquer tipo de situação, assim, se você me Uhum. falasse qualquer coisa sobre uma modelo, num sentido de até meio sexual, eu ficaria tipo, Claro. cara, isso é extremamente inaceitável. Você tá trabalhando e Uhum. você respeita com quem você tá trabalhando. Então, eu acho que, pelo menos pra mim, eu nunca ouvi, graças a Deus. Eu acho que eu tenho, tipo assim, então, um pouco de sorte de não ter cruzado caminhos com pessoas dessa forma. Mas eu realmente não sei o que dizer, tipo, como que funciona, sabe? Uhum. Não, muito bom. E Stephanie, agora que o pessoal que está se interessando, de repente aquela jovem que está ouvindo, pô, legal o trabalho da Stephanie, para a gente exercitar um pouquinho da imaginação, conta um pouquinho como que é o seu trabalho ali, como ele começa, ou num desfile, ou num ensaio fotográfico, o que você prepara, como que ele acontece, para a gente tentar aqui usar a nossa imaginação nesse podcast. Olha, existem várias formas de você começar. Quando a gente está falando de um ensaio fotográfico para uma marca, normalmente a marca vem e te traz a coleção, né? Eles te mostram tudo que precisa ser fotografado. Quais são as previsões para a campanha, o que eles querem para o lookbook, e você precisa mostrar todas as peças. Todas as peças, assim, tipo, a calça precisa ser visível, porque quem vai entrar no e-commerce quer comprar e quer entender o produto que está sendo comprado. Tá. Então, a preparação para uma marca, normalmente você recebe todas as imagens de peças e você tenta montar elas. E normalmente, e sempre você precisa estar trabalhando em paralelo com a marca, porque tem que ter uma aprovação. Você tem que estar dentro da identidade visual deles também, sabe? Então, dentro da marca, você tipo recebe ali, às vezes eles têm sapatos e acessórios, as outras vezes não. Então, se eles não têm, você precisa ter um budget de compra e você faz compras para que a roupa ela eleve. Então, o intuito é sempre elevar o produto, é Uhum. sempre mostrar que ele é aquilo que ele parece pessoalmente. A gente, né, tem sempre uma barreira do online para o físico. Uhum. Então, a ideia de uma campanha comercial é sempre tentar mostrar que aquilo lá que você tem fisicamente, ele realmente é o que você está apresentando digitalmente. Uhum. Então, ela vai da coleção inteira, literalmente todos os produtos que tem disponíveis, todas as cores que tem, principalmente, às vezes não tem todas as cores, então, assim, o que você tem disponível, né, pronto para fazer as fotos. E tentar ficar nessa de mostrar, assim, eu preciso de 90 fotos, Uhum. preciso de Tá. 90 produtos. Uhum. Então, você tem que fazer toda a montagem para que cada peça seja bem mostrada na foto Uhum. e que não tenha nada que tape na frente, por exemplo, cuidar com excesso de layers, né, de camadas no caso. Uhum. Então, assim, você vai sempre num paralelo. Tem marca que camadas é identidade, então você tem que estar ali brincando com a roupa. Vai muito da identidade da marca. Uhum. Agora, a parte que eu mais gosto é quando a gente está fazendo Uhum. editorial, que editorial Tá. ele é mais trabalhoso. Eu Uhum. acredito na minha ideia, porque você tem que ir atrás das marcas, então chegam para você e falam assim, ó, eu tenho esse dia fazer uma foto para tal revista, é, o conceito é esse, o que é a tua ideia de styling, vamos trabalhar junto. Aí você chega lá, mostra todas, né, tipo, faz um board, faz lá uma pasta com
referências, coisas que você, tipo Uhum, assim, eu acho que uhum, para esse tipo de coisa a gente pode trabalhar assim, assim, assado. Mostra, tipo, o que que eu gostaria, qual é a identidade visual da roupa em si. Se já tem a modelo, né, facilita bastante, porque daí você consegue pensar se vai funcionar com a modelo. Que a gente também, né, quando você está pensando na modelo, você também quer usar ela como uma pessoa que vai estar uhum, parecendo uhum, bem. Então você tem que pensar sempre na cor da pele, na cor do cabelo, na cor dos olhos. Eu acho que todo esse conjunto, ele tem que ser, tipo, alinhado. Você não pode uhum, só colocar a roupa e jogar na pessoa que estiver vestindo. uhum. Não é bem assim. Você tem que pensar que é uma questão também de coloração, sabe? Tá. Por exemplo, se você está trabalhando com uma ruiva, não quer dizer que você não vai usar, você não pode usar todas as cores. Você pode, Uhum, mas você uhum. também tem que fazer uma forma em que ela fique bonita. Então Tá. você tem que saber que, tipo, tem certas coisas que, tipo, você quer, isso aqui não tá deixando ela, não tá elevando ela. Então você vai lá, trabalha com acessórios, sabe? Uhum, Então, no momento que você tem a modelo e tem a ideia do projeto, você consegue procurar as roupas, você começa a mandar e-mail para várias marcas, uhum, para vários showrooms, você começa a falar, né, tipo, eu tenho esse projeto, esse é o meu mood board, essas são as pessoas que estão trabalhando, você apresenta uhum. todo o trabalho e para que eles aceitem que você venha e faça a solicitação e te retire peças deles. E daí você faz toda essa retirada, são dias, né, mandando e-mails, indo coletar Caraca. produto, e daí tem que se empacota tudo, você tem que carregar um monte de coisa. O trabalho do stylist não é fácil, porque é muito de carregar mala, carregar Aham. sacola. É um trabalho que, claramente, você sempre precisa de uma assistente para estar te ajudando, passar roupa. E, às vezes, na tua ideia do que vai funcionar bem, é, você coloca na modelo e o produto junto, ele não funciona. Ele não cai Hum, como você está imaginando. Você tem que ter opções. Então, não é assim, eu tenho que fazer 5 looks. Aí você vai lá e leva, tipo, 5 looks. Não, uhum. porque se alguma coisa não funciona, você tem que ter várias opções. Então você tira, às vezes, para, tipo, 5 looks, sei lá, o ideal. Não existe, tipo, um número, né? Mas você Uhum. acaba tirando, às vezes, o que dava para construir, tipo, em 5 photoshoots. Então, Caramba. é muita coisa. A quantidade de sapatos, você não usa nem metade do que você tira. Você não usa, às vezes, nem um terço do que você tira. Mas você Uhum. precisa dessas opções. Então, você vai lá, retira, vai pro estúdio, ou, né, enfim, para onde for que as fotos sejam feitas, e daí se pendura tudo. E aí você começa a selecionar, aí você começa a olhar, tipo, porque a ambientação também importa. É tudo uma Uhum. questão de coerência. Você, tipo, pensar assim, né? Digamos, se o fundo ele é bem ocupado, se tem bastante Tá. informação, você tem que entender se a roupa pode ter informação ou se ela precisa ser mais clean. Então, é uma questão de balancear o que tem, sabe? O que você tem disponível, como você pode trabalhar, porque no final, todo mundo, né, o trabalho inteiro, assim, ele é voltado para que a imagem fique bonita. Todas as Uhum. pessoas envolvidas, elas estão pensando na imagem, assim, então você não pode pensar o teu trabalho como uma única coisa. Você tem que Uhum. olhar para quem é modelo, para quem que é o fundo, qual vai ser a ideia de maquiagem, qual é a ideia de cabelo, sabe? Digamos que se a ideia do fotógrafo é preto e branco, você consegue brincar um pouco mais com as cores, porque às vezes, se elas não são iguais e elas não ficariam boas no colorido, no preto e branco eles funcionam melhor. Então, assim, Uhum. tem vários detalhes que precisa ser conversado entre a equipe inteira e todo mundo esteja de acordo, sabendo o que vai acontecer, para que todo mundo entregue os melhores resultados pensando num coletivo, né? Um conjunto. Meu trabalho ele não funciona sozinho, meu trabalho não funciona sem um fotógrafo, ele não funciona sem uma modelo, ele não funciona sem um cabelo e uma maquiagem. Então a gente tem que pensar que tipo todos esses detalhes são conversados para que o resultado final seja entregue. Uhum. Nossa, a gente pensa só no glamour, tá vendo? Agora eu imaginei aqui a Stephanie pra cima e pra baixo, correndo, perdi até um pouco do ar aqui. Conta pra gente, teve alguma situação dessa aí de que você tem que levar um monte de coisa e foi até engraçada, inusitada, sabe? Pra gente lembrar junto aqui, Stephanie. Meu Deus do céu, olha, eu digo que hoje em dia faz muito tempo que eu não tenho que fazer isso por conta, mas eu já Tá, tive que fazer assim, tipo, a gente chama de return quando a gente vai devolver as peças para as marcas, né? E tá. nessa época eu era bem nova aqui, então eu tava conhecendo gente, eu falei, nem que eu volte a ser assistente, e eu voltei fazendo assistência. E essa menina, ela tinha 2 shootings para fazer, e Tá. ela tinha muita roupa.
Meu Era tipo, Deus. acho que 13 ou 14 lugares para entregar. Num Nossa. horário, uma janela tipo de 8 horas, porque é o Uhum, tempo que os lugares estão abertos, né? Por 8 uhum, horas. E a gente tá falando de Nova York, a cidade é gigantesca. Tem muitos lugares que são próximos, só que assim, uhum, eram muitas marcas. E não é uma peça, duas. Eu não uhum. conseguia fazer tudo numa viagem. Eu tinha que ir para casa dela, pegar as coisas, devolver, voltar e voltar e Nossa. voltar. Nessa, eu acho que eu fiquei, na verdade, não cheguei a ficar 8 horas, eu acho que eu fiquei 10 horas nesse dia, porque tinha uns lugares que eram mais flexíveis de horário, e eu fiquei 10 horas trabalhando. Uhum. Eu não parei para ir no banheiro, eu não parei para comer. Eu Nossa. literalmente estava só carregando coisa, era eu, malas e sacolas, malas e sacolas, e literalmente correndo. Aham. E isso era no inverno, e tinha Uma cena de nevado. filme isso, Stephanie. Cena de filme. Essa cena, É, tipo, essa cena de Diabo Veste Prada, em que você tá é. correndo na rua, tentando fazer as coisas no tempo, isso é real. Aham, aham. Isso ainda é real, mas é que isso eu acho que é bem difícil de mudar, sabe? Muitos projetos, eles são, tipo, eles aparecem de última hora, então você tem que resolver as coisas de última hora, sabe? E as marcas, elas querem que você devolva os produtos o quanto antes, porque no momento em que um stylist tira foto, quanto antes chegar o produto, outro stylist pode tirar foto daquilo de volta. Então, tem que ser rápido. E quanto mais rápido você é para fazer esse processo, melhor você fica entre esses showrooms, né? Entre essas marcas. Então, para eles é um prazer te emprestar se você Uhum. vai fazer tudo num tempo bem curto e entregar um resultado bom para eles. Entendi. Então, é sempre uma correria. E eu fiquei doente por conta disso, porque tinha nevado, tinha neve tipo, restos de neve, né? Bom, para quem nunca enfrentou neve, a neve não é tão gelada quando tá nevando, mas depois a cidade fica um freezer, porque fica aqueles blocos de neve pela cidade. Então, Uhum. tipo, fica aquela. Parece que você entrou literalmente. Quando você coloca a mão no freezer, é essa sensação de quando depois que Meu neva. Deus. E nesse dia tava. Então, o chão tava molhado, tava, tipo, restinhos de gelo, assim, para você escorregar. Eu fiquei doente, mas eu fiquei muito doente por conta disso. Nossa, eu não sei como que eu não passei mal no final do dia. Acho que se tivesse sido calor, eu tinha desmaiado, porque, meu Deus, Sim. assim, ó, 10 horas sem comer, só correndo, 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 Uhum, correndo. E uhum. era vai pro Brooklyn, volta pro Brooklyn, vai pro Brooklyn, volta do Brooklyn. E daí vai pra Uptown, vai pro Downtown, tipo assim, todos os cantos da cidade. E às vezes, eu gosto de separar por áreas para fazer essas coisas. Mas Dá. alguns lugares, eles determinam os horários que você precisa devolver. Então você tem que Uhum, dar prioridade para isso. Aí você foge né, da tua área, porque você tem que estar lá uhum, naquele uhum. lugar naquela hora. Então, isso faz com que tipo o fluxo não vá, né? Não, não Uhum. funcione. Mas eu posso dizer que eu sou bem rápida para fazer isso. Eu tava assim, ó, foda-se, vai tudo. Vou indo, vou Que indo, vou indo, vou legal. indo. Várias pessoas falavam, nossa, você é muito rápida. Que daí, assim, eu, Aham. eu sou muito boa de localização, então eu entendia para onde Uhum, que eu tinha que ir, eu não perdia tempo. Raramente eu peguei, tipo, poucas vezes eu peguei metrô errado, mas assim, nossa, uhum. eu acho que esse foi o dia que, assim, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu sobrevivi a esse dia. Hoje a gente tá dando risada aqui, mas deve ter sido um sufoco danado, hein, Stephanie? Foi, É. foi. Mas conta aí pra gente, e agora? Quais são os planos? Como que você se enxerga aí daqui, sei lá, 5 ou 10 anos? O que que você pensa aí da carreira, Stephanie? É muito louco. Eu não tenho muito. Eu não penso. Bom, sei lá, tem muita gente que gosta de planejar, né? Tipo, a vida, assim. Uhum, Colocar em detalhes o que elas querem para o futuro. Eu já coloco as coisas de uma forma diferente. Coloco tudo numa visão geral, porque eu sei que a vida sempre vai nos surpreendendo e trazendo coisas que a gente não espera e que a gente nem consegue enxergar, que pode aparecer para você, né? Então, eu honestamente, assim, eu sou super aberta para o que o meu futuro pode me trazer. Eu tenho vontade de. Daí o que eu digo, né? Quando eu coloco uhum, uhum, uma ideia geral, são coisas assim, eu tenho vontade de fazer isso, 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 aquilo. Então, tipo, eu vou correr atrás disso, e se aparecer outras coisas, eu meio que deixo a oportunidade entrar, né? Então, eu uhum, tenho vontade de trabalhar, tipo, dentro de empresas maiores, porque eu trabalhei, na verdade, dentro do corporativo em paralelo com a moda, não era na moda, era uma fintech em Curitiba. tá. Então, assim, eu nunca trabalhei no corporativo da moda. Tenho Uhum, curiosidade para ver como que as coisas funcionam. Tenho curiosidade também de trabalhar com grandes celebridades, que eu sei que é um trabalho bem diferente. Quando você uhum, trabalha com celebridade, você tem que entender o que que a pessoa é. Então, você não vê, tipo, a tua imagem no geral, tem que ter uhum, aprovação das pessoas. A pessoa tem que gostar do que ela está vestindo. Então, é um pouco diferente do que trabalhar
com modelos, né? Com tipo uma foto, assim, né? Eu trabalhei com algumas Tá. celebridades, mas eu tenho interesse de tipo red carpet. Essa parte eu ainda não cheguei. É isso Entendi. essa parte que eu quero, tipo, assim, ainda entrar. Olha, assim, eu não tenho muitos objetivos. Eu meio que deixo assim, tipo, eu corro atrás desses e daí eu vou vendo outras oportunidades, coisas que eu vou querendo fazer. Mas por enquanto eu posso dizer que é isso, assim, eu não vejo o que que eu vou estar fazendo daqui 5 anos, porque para começar eu sou geminiana, então eu gosto de mudar de opinião. Tá explicado, olha aí. É, E eu já Stephanie, oi. chega de decidir coisa demais. Eu Não, mudo de ideia, então assim, eu deixo que a vida flua. não, mas isso é muito bacana, a gente se desconstruir, né, com o passar do tempo, com os nossos aprendizados. E, Stephanie, a gente sempre gosta de perguntar para pessoas que nos inspiram como você, quem que te inspira, para a gente também ir atrás dessa pessoa e conhecer um pouquinho mais? Cara, eu posso te dizer, assim, que eu acho que inspiração mesmo, eu acho que a Eva Chen é uma pessoa bem inspiradora. Ela é, eu não vou saber te dizer exatamente qual que é o cargo dela. Hoje em dia, ela já foi, tipo, diretora, editora de moda, de revista. Hoje em dia ela trabalha no Instagram. E você vê, assim, ela tem 3 crianças. E ela Hum, trabalha numa super de uma empresa. E ela, o Instagram dela, tipo assim, é muito sobre a criança, menos sobre o trabalho. Mas ela entende tudo do que tá no momento. Ela frequenta todos os Fashion Weeks. Ela cuida da família dela. Então, tipo assim, quando você fala, tipo, uma super mulher, eu olho pra ela, sabe? Então, pra mim, acho que é bem inspirador, assim, porque você vê que ela não é imigrante, mas ela é filha de imigrantes. tá. Mas eu acho que o fato dela ter chegado super alto, né, tipo, dentro da carreira dela, sendo mulher, tendo filhos, né, que, tipo, a gente sabe que a questão da maternidade também pode implicar algumas dificuldades, porque nem todas as empresas são super abertas com a contratação quando tá grávida, ou então isso ainda, tipo, né, uma coisa que o Uhum. mundo precisa ainda trabalhar um pouco melhor. Pois é. Mas assim, eu acho que, tipo, olhando assim, que ela consegue, aparentemente, ela consegue balancear esses dois lados da vida, eu acho ela uma pessoa incrível. Já cliquei aqui para conhecer mais dela. Recomendo também aos outros demais, a nossa audiência que faça o mesmo. E para quem quiser te seguir, Stephanie, deixa aí a sua rede social, o seu site, para todo mundo conhecer melhor o seu trabalho. Meu site, na verdade, ele tá meio parado, então eu diria para esperar daqui uns meses que eu ainda preciso atualizar ele. Tá bom? Mas eu frequento mais o Instagram. Na verdade, eu tenho pouco tempo, eu não consigo muito atualizar nenhuma das minhas redes sociais, porque a gente, como né, você disse, a cidade que não dorme, a gente não dorme É. junto também. Mas o Instagram, ele é @s. Eu vou ter que soletrar, gente, porque é como se fosse Stephanie, só que eu coloco um ponto no meio do S, entre o S e o T. Então, Uhum. S.T.E.P.H.A.N.I.E, Wenger. E eu cortei meu sobrenome no meio também, né? Porque Olha aí. já tentar facilitar para as pessoas. É, Wenger. Daí, legal. tudo junto. A gente vai deixar aqui na descrição também para Isso. vocês acessarem. Stephanie, muito obrigado. Amei conhecer mais sobre Nossa, obrigada a moda. você. Eu sou uma pessoa que, enfim, não conheço nada. Você pode ver, tô aqui de moletom, numa boa. Mas adorei o papo, viu? Obrigado mesmo por seu tempo, Imagina. que eu sei que é Obrigada a precioso você. aí. E desejo muito sucesso, que a gente volte a falar e que a gente volte a ouvir muito de você ainda. Com certeza. Ambos os Tá? lados, né? Você É isso também. aí. É isso aí, se Deus quiser. E obrigado a você aí que acompanhou mais um episódio do nosso Ponto de Fala, esse episódio aí super legal sobre moda que a gente teve com a Stephanie. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho, assim você não perde papos super interessantes como esse que a gente teve aqui hoje. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi mais um Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.